A paz do Senhor para todos, aqui é o pastor Rogério Zaid. Nós estamos em mais um episódio, o 11º episódio do Zaid Cash. E hoje com uma pessoa ilustre aqui, o pastor Antônio de Mello, que veio para estar nos ensinando a respeito de discernimento espiritual, consequentemente de discernimento de espíritos. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, de você se inscrever, ativa o sininho aqui embaixo, tem um sininho, coloque em todas e compartilha. Compartilha, dá seu like, porque aí outras pessoas também vão poder estar ouvindo e tendo essa base de conhecimento espiritual para a sua vida. Então hoje eu quero apresentar aqui e agradecer desde antemão, desde já, né, a presença do pastor Antônio de Mello e está aqui com a gente hoje para fazer a diferença, né, pastor? Com certeza. Graça e paz a todos, boa tarde. E mais uma vez aí estamos aqui, somando experiências, conhecimento, para podermos esclarecer alguns propósitos desse assunto sobre discernimento de espírito, ou discernimento espiritual. Verdade. E essa questão de discernimento é algo muito poderoso, né? Porque a gente pode ter discernimento de muitas coisas, né, pastor? Igual a gente estava tava vendo aqui, e o senhor pontuando algumas coisas. E é interessante porque o que é o discernimento hoje espiritual? Porque muitas pessoas não têm. Verdade. A gente sabe que, como o apóstolo Paulo ensina, né, em 1 Coríntios 12, a respeito dos dons espirituais, e também o livro do apóstolo João, 1 João capítulo 4, ele também vai falar para nós tomarmos atenção sobre os falsos profetas, né? Verdade. Porque hoje em dia a sociedade tem amadurecido também de uma forma contrária ao que a igreja em si tem vivido, né? Nos princípios no qual o Senhor tem ensinado, no que a palavra também tem sido explicada. Mas nós temos visto que tem tido um grau de mudança do mundo espiritual para o mundo físico. Sim. E isso requer, mediante as guerras, mediante as aflições, mediante as perturbações, mediante as perseguições no espírito, requer uma atenção muito mais apurada, um olhar clínico muito mais profundo, para que possamos entender, pastor Rogério, essa diferença do que é de Deus e o que não é de Deus, né? É muito claro e temos que ressaltar que estar no Espírito vai nos trazer um alimento apropriado e Deus nos faz entender as dimensões do mundo espiritual, nos níveis espirituais, nas quais, humanamente, com o olhar humano, a gente não vai conseguir ter a diferença de equilíbrio e de equidade, né? Distinguir o que é do que, né? E é importante falar, porque como a igreja também tem crescido, o evangelho tem sido pregado, o adversário de nossas almas também tem mudado as suas formas de aplicar de engano, né? Dentro das igrejas, das instituições e na sociedade de modo geral. Então a gente tem que buscar de Deus essa diferença espiritualmente dizendo. Porque se nós formos só olhar, formos fazer um culto, vamos atender alguém, vamos orar por alguém, se não for através do Espírito Santo em nós, nos dá o discernimento de apurar as circunstâncias, situações, porque ouvir, a gente vai ouvir. Agora a gente tem que saber como aplicar aquela situação, de como tratar aquela circunstância, né? Sim. Então... E deixa eu perguntar, porque o senhor começou aí, já estou sendo ativado aqui, e aí eu vou lembrando de algumas coisas. Uma coisa que o senhor te deu, e eu creio que é uma capacidade profética, é que quando o senhor chega no ambiente, Deus te revela algo do momento. Sim. Como que é isso, pastor? Que é um discernimento espiritual. É uma então, por exemplo, das formas, né? O senhor chegou aqui, hoje tem uma tristeza aqui. Hoje o pessoal tá de tal forma. Como que é isso? Porque às vezes você vai numa casa, e o senhor tem muito, né? Pisou ali, você sempre falou isso pra mim. Rogério, o senhor me deu isso de eu chegar, pisar num local, o senhor me dá o discernimento daquele local.
Como que funciona isso, pastor? Bom, E conta uma experiência, duas aí pro pessoal que tá aqui com a gente. um exemplo, por exemplo. O discernimento, ele vai nos fazer tratar realmente de onde vem a fonte, né? Das ações que tem ou que estão acontecendo. Por exemplo, como o pastor Rogério mencionou, muitas das vezes quando eu chego em um lugar, né, seja num emprego, onde eu trabalho, seja em um lar, seja uma visita agendada, seja, pastor, vamos orar sobre tal situação, o Senhor começa a me dar, assim, fazer eu estar mais sensível a entender aquele princípio, daquele propósito. Já aconteceu, por exemplo, de eu ir num lar orar e eles reclamando, né, aquele casal falando, reclamando a respeito de minha vida não muda, eu busco a Deus, eu sirvo a Deus, mas a minha vida não muda, as questões não alteram, não são alteradas, não conquisto nada. Mas, na verdade, o Senhor começou a me dar um discernimento, porque é uma coisa até louca de falar. A gente começa a ter um mapeamento, olhando, né, ouvindo, olhando, Sim. enxergando. Deus começa a nos dar um mapeamento interior daquela pessoa ou daquelas situações. E já aconteceu de, por exemplo, eles estavam falando de um princípio, achando que era aquela causa, por isso que estava acontecendo aquelas situações de opressão, de perseguição. Mas, na verdade, pela visão de discernimento no Espírito, o Senhor começou a me fazer entender que não era nada daquilo Tinha nada a ver. que eles imaginavam, e sim, eram fatos que ocorreram na infância deles, né? Tá vendo? Porque por palavras de autoridade que lançaram sobre a vida deles. Então, pessoas que tinham autoridade na vida deles lançaram uma palavra que ficou pertinente ao crescimento e ao desenvolvimento daquele indivíduo, daqueles indivíduos como criatura, como pessoas de sociedade, um homem, uma mulher, né? E formar uma família. Então Deus começou a me dar um discernimento para que nós possamos ali realmente tratar na fonte, porque o discernimento, irmãos, ele vai fazer você entender a raiz do problema, ou as raízes de alguns problemas que acometem as pessoas, né? E ali pode ter certeza que quando Deus começa a tratar e quando o negócio se torna mais difícil um assunto, mais projeção no Espírito Deus vai dar. E também grande é o galardão depois, né? Verdade. Porque, na verdade, quando você vai, nós como sacerdote, vamos entrar em uma situação, por exemplo, eu busco do Senhor primeiro se Ele me autoriza. Por quê? Deus autorizando, com certeza Ele vai te dar ferramentas para que você possa executar aquela ação. Você vai saber discernir de onde está vindo aquela fonte, o porquê que ela está na vida daquela pessoa, daquela circunstância, e você vai ter um alinhamento de postura, de como reagir, de como ensinar aquelas pessoas a realmente combater aquele mal, né? Sim. E um dos exemplos é isso. Um exemplo, por exemplo, que eu vou falar aqui. Eu estava em um culto, orando, terminou o culto. Em algumas igrejas é normal pedir oração no final do culto. Sim. E uma das pessoas me apresentou falando para mim buscar orar pelo marido. E na mesma hora que eu peguei aquela foto na imagem, o Senhor me discerniu que não era marido, mas sim era um amante. E aí a gente começou a tratar a raiz daquele engano, repreendendo aquele demônio que estava agindo na mente daquela mulher e fez com que ela alcançasse a libertação, se convertesse no Senhor Jesus e realmente entendesse o princípio de família que Deus tinha. Não só para ela, como tem para todos nós, né? Esse é um dos exemplos também. Entendi. Pastor, e falando de foto, que você falou aí, eu achei interessante, que Deus te deu um discernimento ali olhando para uma foto. Já aconteceu, que eu conheço pessoas que aconteceu isso, de uma pessoa vir, te dar uma foto para você orar, e é uma pessoa que já entrou em óbito? Já Para te aconteceu. provar? Já aconteceu. Como que foi isso aí? A prova no espírito, né? Muitas vezes, no dia que aconteceu comigo isso, eu estava fazendo uma campanha, né? Num determinado lugar, campanha de oração. E quando a gente vai passar, eu tenho isso comigo, até porque a palavra ensina, né? Que Deus, Ele é Deus. Ele é o Deus que revela o profundo, o oculto, o escondido. Ele é um Deus que conhece a nossa alma, conhece a nossa integridade.
E por isso que é a importância de você ser alimentado pelo Espírito Santo no seu espírito, para que quando você vier ou passar esse tipo de provação, você ter realmente como entender o processo e combater a ação do diabo, né? E aí, num dia que eu estava pregando, uma família veio pedir oração, e aquela coisa, né? Pessoas não eram adeptas à nossa fé, ser protestante, evangélico, mas gostava. Tinha campanha, a igreja era perto da casa, então sempre vou lá e tinha comunhão. Simpatizantes, isso mesmo. E na verdade essas pessoas foram lá, levavam uma foto, levaram foto para orar e na hora que eu peguei o patriarca daquela família, ele já era falecido há muito tempo, mas na ideia daquela senhora, né, matriarca daquela família, e tinham por entendimento que fazer oração para quem já tinha falecido era um bem maior, era uma coisa normal, ela me entregou a foto e pediu para orar pela família dela. Só que quando eu peguei aquilo, o Senhor me fez sentir que tinha algo errado. Então eu comecei a ativar dentro de mim, porque tem isso também. Deus faz sentir algo e Ele quer que você comece a ativar. Como que você vai ativar isso? Ficando em oração em todo o tempo, em espírito de oração, né? Em comunhão com o Espírito Santo. E ali na comunhão o Senhor me revelou, me abriu os meus olhos, me mostrou. É como se tivessem 10 pessoas naquela foto e só a foto daquela pessoa que tinha falecido ficou clara para mim. Como se Deus te... Focou só naquilo. Isso. E aí eu falei para ela que nós não tínhamos costume de orar para quem já tinha falecido, porque quem já faleceu é com Deus, né? Já não tem mais participação aqui conosco. Então ela se assustou porque ninguém tinha falado nada, não conhecia, eu também não conhecia, mas o Senhor, na ativação da comunhão do Espírito, e só aconteceu porque eu comecei a ativar dentro de mim essa revelação. Senhor, o que é que o Senhor me fez sentir aqui? E são frações de segundos, pastor Rogério, porque Deus faz nos sentir. Eu estou ouvindo a pessoa, estou ouvindo ela comentar, ela falar o pedido dela, e na mesma hora o Espírito Santo começa a me dar a interpretação daquilo que estava em oculto, né? E Deus trouxe à tona. Então, daquela forma, é uma forma não de envergonhar ou de reprimir ninguém, mas é uma forma de você poder orientar biblicamente como aquela pessoa deve reagir, Suportar, né? E como tratar aquela situação. Sim. Isso foi muito importante. Eu passei por essa experiência e nunca mais esqueci. Porque eu conheço pessoas que teve essa experiência de a pessoa vir dar uma foto, era uma foto de uma pessoa falecida. Aí algumas fizeram isso para testar o profeta. Sim. Entendeu? Às vezes alguém pode fazer isso até por uma questão aí de falta de entendimento, acho que acredita, né, na questão da necromancia, algo do tipo, mas é um discernimento que o senhor teve naquele momento. Naquele momento. E agora uma pergunta, como que Deus te dá esse discernimento? Ele pode ser por visão? É por audição? É a voz do Senhor na tua mente? Como que é isso? Bom, vou aproveitar. Comigo, né, particularmente... Cada um tem uma particularidade. Uma forma que reage, né, que vai reagir conforme os dons que Deus deu àquela pessoa. Porque assim, só pra não... Tem gente que assim, que Deus fala audível, com a voz de trovão. Claro, Deus fala, meu filho, minha serva. Sim. Mas muitas vezes não é assim. Porque tem gente que acha que Deus fala com a pessoa 24 horas audível. Não vai aparecer como apareceu para Moisés, né, na sarça ardente, aquela voz saiu do meio do fogo e falou quem ele era ou por que ele era. Se papai aprover, podemos fazer um com o Senhor sobre a voz do Senhor. Isso. E esse daí é tremendo, hein? Tremendo, é profundo também. Isso aí, Mas discernimento, o discernir, a importância que eu tenho comigo, assim, que eu aprendi com o Espírito Santo, é que sem ele, sem a verdade dele em nós não vamos ter capacidade mental, psicológica e nem espiritual para entender nada. Por quê? É fácil eu discernir o que eu estou vendo. Eu estou vendo esse objeto, que é um celular, esse copo, essa caneta. Mas o complicado é você querer entender aquilo que você não viveu espiritualmente, aquilo que você não está vendo, que você não está palpando. E só no Espírito Santo que te dá a revelação no Espírito. Então, comigo, o Senhor me dá a visão, né? De discernimento, ele abre a minha visão, me dá discernimento. E também fala dentro de mim. E eu sei
Sim. entender pelo o processo de experiência que a gente vai tendo com Deus ao longo da vida, Que é o Senhor. a gente consegue entender que é o Senhor, porque de provas que a gente já viveu, de sinais que a gente já pediu, que foram aquilo exato, e o Senhor diz, é eu que estou, é eu que falo. E quando for fora desse padrão que Ele deu a mim, eu consigo descartar e sem medo de achar que estou pecando contra Deus, porque eu sei que aquela voz não é do Senhor. Então, repreendo. Já teve alguma vez assim que você escutou alguma voz que você achou que era Deus? Aí é o discernimento da voz de Deus, né? Sim. Estamos falando de discernimento espiritual, mas já aconteceu de você falar assim, nossa, será que é Por Deus? exemplo, há alguns níveis, pastor Rogério, de discernimento que Deus dá. Sim. Primeiro fator de nível é o visual. Eu peguei a foto, eu tive visualmente a revelação do Senhor e eu consegui entender que a situação que estava acontecendo, na qual o Senhor me revelou dentro de mim. O segundo é você ouvir. Exemplo, acontece quando a gente sai fora da sintonia do Espírito. E o que é estar na sintonia do Espírito? É quando a palavra fala que a gente está servimos um só Deus, uma só comunhão, um só propósito, né, na qual Deus nos chamou. E quando fala em Romanos 8, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, ou seja, quando a nossa mente ela é cativa à mente de Cristo, o adversário pode vir com opções, com um cardápio que ele tem recheado de situações, de manifestações, que quando a gente está com a nossa mente ligada à mente no Senhor, através da palavra, com o Espírito Santo, a gente não cai. E um dos exemplos é quando eu já ouvi uma voz, mas que eu não soube discernir momentaneamente. Por quê? Por causa da ira. Você está virado. Provérbios, ele nos ensina o quê? Irai-vos, mas não pequeis. E quando nós se iramos, é um dos fatores que o adversário age para tentar fazer o desequilíbrio emocional e espiritual, aonde ele consegue trazer a sintonia na nossa mente. Então significa dizer o seguinte, que uma das coisas que impede a gente de ter o discernimento da voz de Deus é a ira. A ira. A ira. Porque você pode se irar. irar. É difícil, hein, pensar em irado, hein? Para você se irar de situações... Tranquilo. E a idade vai chegando e você também vai desacostumando, né? Você tem que acostumar com algumas situações que você não estava acostumado, e aí você tem que fazer um exercício de fé, a praticar mais a fé. Mas enfim, a ira, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Por que Provérbios está dizendo, no meu entendimento, não pequeis? Porque quando você ira e deixa a ira extravasar com uma forma não natural de uma manifestação orgânica do seu corpo ou da sua mente, ela vai te trazer transtornos, né? Ela vai te trazer aberturas até de portais de maldições, vai trazer desentendimento familiar, vai trazer desequilíbrio espiritual e emocional, na qual você fica perdido. É como se você estivesse no meio de uma multidão e precisando saber qual é a voz de Deus naquela multidão e todo mundo gritando. Imagine você, um exemplo que eu vou dar, você está dentro de um estádio e você precisa ouvir a voz do seu pai, da sua mãe, do seu filho, de uma voz de alguém que você conheça, que você tem intimidade. Mas no meio daquela multidão, você não vai conseguir ouvir nitidamente a voz. Então, como que você vai buscar? Você vai buscar primeiro visualmente, aonde está aquela pessoa. Você sabe que ela precisa falar com você, mas você não está conseguindo apalpar, você não consegue chegar perto, você não consegue ir só visual. Então vai ter momento que Deus vai fazer você ter só discernimento visual, mas vai ter momento que você vai ter o discernimento audível, né? Que você vai conseguir apurar, não, essa aqui não é a voz do Senhor. Um exemplo claro de como Satanás muitas vezes ele quer banir dentro da igreja a manifestação do Espírito Santo verdadeira, né, e pura, é quando eu já ouvi pessoas virem falar em profecias para mim. Deus está mandando te dizer assim, assim, assim. Tipo de discernimento, né? E na verdade não era Deus. Mas se eu não estou com o meu discernimento, com minha apuração espiritual ativa e em dia com Deus, jamais eu iria conseguir discernir aquela situação que aconteceu, porque eu estava tão ligado emocional ao meu problema, o que trouxe a minha ira, que ele entendeu que eu estava momentaneamente
com desequilíbrio espiritual, ele falou, agora é a minha vez de abrir, porque a porta está aberta. Então, onde nós temos que tomar cuidado, irmãos, de como a gente reage com as situações, porque ela vai ter um efeito tanto negativo quanto positivo, né? Tem até eu falo muito com um amigo meu, e esse irmão, eu sempre falo para ele, Deus fala para nós ficarmos em comunhão. Deus fala para nós, mas por que a comunhão? Porque a comunhão ela vai fazer você esquecer das outras situações e você tem que focar a sua mente em Deus. É um exercício de fé. Ninguém nasce sabendo, né, no dia para a noite, mas eu não consigo praticar. É um treinamento, né? E uma forma de você treinar e praticar é através da oração. Que você vai criar uma intimidade, você vai abrir portas do mundo espiritual, na qual o Senhor vai ver em você o querer ter, o querer buscar, o querer viver aquilo, e ele vai começar a te dar, porque Deus não tem problema, pastor Rogério, de dar dons. Deus não tem problema de abrir a sua visão para você enxergar o mundo espiritual. Deus não tem problema, ele não é miserável em abrir os seus ouvidos para que você ouça o espiritual. Mas ele quer que você seja capacitado. E nós somos capacitados através de uma vida com Deus, através da oração, que é a chave que abre muitas portas, e vai fazer essa comunicação se tornar uma intimidade. Uma vez que ela se torna íntima, você se torna íntimo de Deus, do Espírito Santo e da palavra, você começa a fazer com que as reações espirituais, os dons espirituais começam a ter uma manifestação muito tremenda na tua vida. E aonde você, até por permissão de Deus, pode passar por algumas provas e Deus vai ver se realmente você vai saber usar o talento que Ele está te dando. Porque muitas vezes pessoas querem, por exemplo, pregar. Eu quero pregar, eu amo pregar, eu gosto de falar. Mas muitas vezes não se prepara, mediante essas circunstâncias que atualmente acontecem, vai ser enganado. Verdade. Vai deixar de realmente falar a boa e perfeita palavra de Deus e vai ser conivente em ter comunhão mundana, no sentido de opiniões que fazem com que você não tenha realmente um discernimento apurado sobre a sua opinião em Deus, né? Então, quando é audível, essa é a minha experiência que eu já tive, e o Senhor falou, não estou eu falando aí. Então, o importante é um exercício que Deus deu a mim. Eu não digo amém àquela profecia, porque eu não tenho que entrar em concordância. Com certeza. E uma das armas que o inimigo usa para atacar a igreja é através da concordância. Ele engana, a pessoa concorda que está sendo receptiva, ouvinte. Uma vez que ela concordou, ela liberou a oportunidade para que aqueles demônios agem na família, na vida financeira. Ou seja, qual for a área que a pessoa esteja sendo atacada, ele vai ter muito mais liberdade para agir. Então, essa experiência que eu tive, audível, o Senhor me deu discernimento, dizer, não sou eu, não concorde com isso. E não deixe colocar a mão na sua cabeça, foi o que eu fiz. Né? Entendi. Pastor, você já teve alguma experiência, assim, de discernimento de alguma pessoa que quis te enganar? E o Espírito Santo falou assim, ó, tem mentira na boca dessa pessoa? Sim. Tem engano. Eu me lembro de uma situação que você um dia compartilhou comigo, acho que foi um final de ano, não sei se foi um Natal, um Ano Novo, que você estava, acho que, na casa da sua sogra, na antiga casa, acho que no residencial, vou falar o bairro, pra ver se eu não sabe. Mas você disse que uma pessoa veio até você te abraçar. Conta essa experiência. Porque foi um discernimento que Deus te deu ali de uma falsidade. Justamente. De um espírito de falsidade. Que é o que mais tem, né? Infelizmente. É engraçado às vezes dizer, porque às vezes vai conversar com uma pessoa que, vamos dizer, não tem uma intimidade na palavra, em experiência, vai falar que você é louco, que você é doido. Verdade. Né? Vai falar que nível de experiência é essa, nunca vi passar por isso, nunca vi isso, mas enfim. Uma pessoa veio cumprimentar. Mas naquele cumprimento, não era um cumprimento de base de sadia. Né? Foi um cumprimento de base espiritual, porque o inimigo, naquela época, eu passava por uma circunstância, situações, e a gente almejava, né? Quem não almeja, né, irmãos? Alcançar objetivos, propósitos, crescimento espiritual, crescimento material, né, para um bem maior da família, enfim. E essa pessoa, quando ela veio cumprimentar no momento da mudança de ano, né, na virada de ano,
ali o Senhor, quando ela me abraçou, essa pessoa, eu senti aquele peso. E eu senti o Senhor guardando a minha vida, porque ela estava ali naquele abraço, aquela pessoa também transferiu. E ali eu pude ter esse discernimento, mas na educação eu não repreendi, porque o Senhor não me permitiu repreender e nada daquilo. Mas no mundo espiritual eu liberei essa palavra, eu repreendi quebrando, anulando todo o princípio que estava agindo através dali contra a minha vida e contra a minha família. Porque também tem isso, o adversário usa situações de muita alegria, vamos dizer, no que você está num bom momento, para ver qual é a brechinha que existe ali para que ele possa se alojar. E naquilo ele começa a corroer. Como eu já até falei no outro podcast aqui, né? Como uma cárie de um dente. Ela cresce um pontinho preto no meio do nada. E visualmente, isso aqui é nada, isso aqui é nada. Daqui a pouco ela não vai demonstrar fisicamente ali, exposto, mas interiormente ela já está corroendo. E é engraçado dizer, pastor, porque muitas das vezes, já fui tratar de pessoas, já fui orar em família, que a briga, através de uma palavra e uma briga e uma contenda no lar, foi liberada uma palavra e daquela palavra o adversário ele pôde se manifestar terrivelmente em destruir, até com espírito de morte, de acidente, né, que aconteceu. Mas o nome do Senhor foi glorificado porque aquela família entendeu o princípio da humildade, de se humilhar perante Deus. Porque uma das armas que o adversário usa muito é o orgulho, né? O orgulho cega. Verdade. E aí faz com que nós não venhamos ter um entendimento no Senhor. Deus quer falar conosco. Mas, por exemplo, Deus quer falar comigo e com você, mas se a gente não orar, não tem como ele te responder. Né? Se você não ler a palavra, não tem como você ter entendimento. Tem coisas que Deus vai usar alguém para falar com você, sim. Tem coisas que Deus vai falar através do seu pastor, através do sacerdote da sua igreja, da sua família. Tem coisas que Deus vai falar com você através de sonhos. Tem situações que Deus vai te falar através de um propósito, de um objeto que você ganhou, que você conquistou. Mas tem situações que Deus, ele quer falar com você através da oração, através da súplica, através da sua busca. E quando você não tem essa busca, você não tem um elo de relacionamento íntimo e você começa a ficar vazio. Sabe aquele momento, pastor Rogério, que a gente para pensar o que eu estou fazendo da minha vida, por que ainda estou parado, estagnado? Muitas vezes faltou uma ação física, do físico para o mundo espiritual, e não do mundo espiritual para o físico. E assim acomete, acorrenta, né? E aí realmente não deixa ter o crescimento desejado. E aí começa a trazer outro tipo de distúrbio, que é mentalmente dizendo que a pessoa ela é fraca, ela não tem uma autoestima tratada. E quando ela não é tratada, ela começa a ir para outros caminhos e o adversário começa a ter oportunidade de levar para outros caminhos e muitas vezes a pessoa não volta mais quem ela era, né? Por isso a importância de você ter o discernimento ou buscar o dom de discernimento de espíritos, como diz em 1 Coríntios capítulo 12, porque você vai conseguir discernir a fonte daquelas ações. Né? Ações, elas são referentes a algum ato que acontece, né, na nossa vida que a gente vai conseguir discernir. Por exemplo, alguém chega, um comentário para você, fulano não gosta de você, não vai com a tua cara. Não... Mas você nunca fez, você não conhece a pessoa, mas a pessoa já logo determina que não gosta de você. Como você consegue discernir o porquê fez aquela pessoa pensar daquela forma ou agir daquela forma? Né? Muitas vezes porque ela não teve ainda a oportunidade de conhecer a sua história, conhecer você, ela está te julgando a sua moral, julgando você por fora e não te dá a oportunidade de, vamos dizer, de se explicar, de conhecer, de contar a sua história. Né? E é onde começa aquele pré-julgamento e começam a definir você, rotular você, e muitas vezes isso começa a fazer você transgredir muitas vezes alguns princípios. Né? Então Deus, ele tem, através dos dons que ele nos deu à igreja, né? E uns vão ser manifestos só na igreja. Né? Por exemplo, o dom de línguas, nós falamos o dom de línguas e a Bíblia nos fala que nós vamos edificar nós mesmos. Mas o dom de profecia, ele é um dom pro coletivo, ele é um dom para edificar a igreja, ele vai edificar o corpo de Cristo.
E aí, com o discernimento de espírito, a gente consegue entender como falar, de que forma Deus quer falar da profecia dentro da igreja, porque ele vai falar através da palavra revelada, ele vai falar através de um sonho, né? Ele vai falar num ato profético que você vai fazer na igreja. Ó, Deus quer que você faça um ato profético ali em prol daquilo, daquilo, daquilo. Então Deus começa a nos fazer ter essas reações e entendimento, ele começa a nos ensinar como a gente deixar se manifestar esses dons, né, que o Senhor nos deu. Isso traz o crescimento pessoal, crescimento coletivo, crescimento familiar, crescimento ministerial, e também blinda a igreja, pastor. Os dons, ele vai fazer com que a igreja seja blindada contra as manifestações da carne, né? Sim. Eu tenho outro exemplo aqui para falar. Pode falar. Em uma certa ocasião, nós estávamos na igreja, na nossa igreja, em um culto de oração, uma sexta-feira, e de repente chegou uma senhora lá muito bem trajada, já se dizendo ser crente há muitos anos, tal, de uma denominação muito conhecida, e ela estava ali visitando. Era um momento de culto, nós estávamos buscando a presença do Espírito Santo, orando, tal. E no momento do louvor, dos hinos que a gente estava cantando, começou a se manifestar ali aquela pessoa falando em línguas estranhas, e falando, e falando, e falando. Eu estava de joelho no púlpito orando, e o Senhor me fez parar a minha oração. O Senhor falou, pare essa oração, abra os seus olhos e olhe para aquela determinada pessoa. Quando eu olhei para aquela pessoa, o Senhor falou, vai e repreende, porque esse espírito entrou aqui para tentar impedir uma grande vitória que eu estou para trazer para vocês. Já pensou? Tá vendo? E ali, se você não tomar sua postura agora e usar o dom que eu te dei, eu vou permitir, porque você sabe do engano e está permitindo ele entrar. E aí, então, eu levantei, peguei uma das obreiras que estavam ali no ofício daquele dia, levei até aquela senhora, pedi para ela segurar as mãos dela, e baixo, não precisa de escândalo. Para fazer as coisas, irmãos, com Deus não precisa de plateia, né? Showman, né? Não precisa disso, pastor Rogério. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. E ali, com muita educação, com autoridade no Senhor, eu repreendi e eu falei, eu sei quem você é e você não é o Espírito Santo. Eu te repreendo agora. Aquela mulher caiu de joelho, começou a chorar e eu repreendi aquele demônio que estava enganando a vida dela há muitos e muitos anos. Tá vendo? Quer dizer, ela revelava as pessoas, ela usava profecia, mas não era o Espírito Santo. E ela mesma disse depois que ela sentia algo de extremo, mas não sabia o que era. E quando a gente foi conversar depois, passado dos dias, fomos tratar, porque ela buscou ajuda, isso é interessante dizer. Não tem como Deus ajudar a mim e a você se nós não propormos para ele a oportunidade disso, né? Então ela pediu ajuda, a gente começou a orar, e quando a gente começou a orar e jejuar, Deus começou a revelar e mapear da onde veio aquela situação. Né? Aquele demônio entrou, irmãos, na vida dela através de uma mágoa familiar. Tá vendo? Então, através da mágoa, Falamos isso ontem. através da mágoa, o adversário entrou na vida daquela crente em Jesus, mas E que falava em línguas. estranhas, e profetizava, Bem estranhas mesmo. bem estranha, profetizava. Mas assim, olhando naturalmente, você não conseguia discernir, Não pastor. consigo, humanamente falando. Não né? tem como você discernir. As línguas eram parecidas, a manifestação gestual era igual, Olha aí, ó. de uma pessoa que pentecostal, vamos dizer assim. Ou seja, as entidades mapeiam até isso, hein? Mapeiam isso Você aí. vê como que é? Copiam, imitam, né? É como a ciência. A manifestação dos dons. Por exemplo, querem fazer o clone, né? Teve aquela época dos clones, dos animais, enfim, tal. O inimigo, ele nos observa, né? E é o que a gente não está vendo agora, as ondas de rádio, por exemplo, mas elas existem para que você sintonize aí uma rádio, um canal no seu rádio, na TV, existem as ondas de rádio. E ali, essas ondas também existem no mundo espiritual. Sim. E se a gente ficar no nível com essa, vamos dizer, administração maligna, a gente começa a cair, né? A gente começa a perder a oportunidade de viver o melhor de Deus. Mas eu digo para vocês que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir, e aqui o pastor Rogério, que só conseguir entender quem era que estava agindo ali, aquela manifestação ali no culto, por causa do Espírito Santo. Aproveitando para falar dessa questão de manifestação no culto, vou deixar aqui meu desabafo. Mas teve uma vez que eu congreguei na igreja do pastor Antônio, muitos anos atrás, e uma vez ele falou assim, Rogério,
Deus me disse que vai liberar os dons. E eu tava, né, buscando, eu queria dom dos dons. Pra buscar. Pra buscar, lembra? É. Você lembra desse dia? Ou você não lembra mais? Pra buscar. Você lembra Não, desse- vagamente, né? Vagamente? Faz muitos anos. É, você vai lembrar. Aí chegou no dia do culto, eu todo feliz, é hoje, vai ser a glória. Uma pessoa que eu não quero falar, que é da tua família, levou um monte de gente de igrejas mega pentecostais. E você lembra o que o senhor falou pra você? Você lembra dessa situação? Não lembra? Vagamente. Não, então Ativa aí, ativa aí. Vou dando Vamos lá. continuidade. Ai, ai. Uma pessoa da família do pastor levou várias pessoas, só que eram muito, mas muito pentecostais, e começaram a rodopiar, fazer o girocóptero da alegria, Avião. e começar a fazer aviãozinho. Aí ele me disse, aí eu falei assim, meu, mas como que Deus vai liberar dons do jeito que tá aqui? Isso aqui tá complicado. E o pastor lá orando, aí o senhor falou pra ele falou pra mim, o senhor disse que não vai liberar nada hoje aqui, que não era isso que ele tinha. Você lembra dessa situação agora? Princípio. Pelo princípio Pelo da palavra. Porque não era o que Deus tinha. E As pessoas entendem muitas vezes errado. acho que manifestação do Espírito Manifestação do Santo Espírito Santo e a manifestação no Senhor e manifestação do que elas acham que é de Deus. Nós temos que ter por base sempre a palavra santa e genuína do Espírito Santo. Através da palavra, o Espírito Santo revela a nós. E nada que foi colocado na Bíblia, ela é em vão. Não foi colocada por acaso, né? Ela tem um princípio, ela tem um começo, meio e fim. Só que o povo entra, né, naquele tal reteté que fala, só que não trata da alma, não trata do corpo, não trata da mente, e só recebe as ideologias que vão passando de geração em geração, de igreja em igreja, e não tem disciplina. A Bíblia é bem clara e diz para você fazer um culto ao Senhor tem que ter primeiramente ordem e decência, né? Temos que ter uma conduta. E quando, nessa ocasião que o pastor Rogério comentou a respeito do que Deus queria, ele estava preparado, ele preparou, ele falou, se preparem, busquem, orem, jejuem, lembra? Para que eu quero derramar os dons na igreja, no culto. E era o propósito que a gente anunciou para os irmãos. Sim. Só que os irmãos, aí onde se passou o despreparo espiritual. Porque quando a pessoa está na sintonia no Espírito, quando ela tem um entendimento no Espírito... Mas é que trouxe muita gente de fora. De fora. E não era isso que Deus Não queria. Era um propósito nosso, era um propósito da igreja, era um propósito dos membros da igreja, do propósito da irmandade da igreja. Em se relacionar com Deus, em buscar, e de oração. Era algo lindo que Deus tinha preparado, mas naquele momento o Senhor falou... Não vou entregar, não é isso, não era essa proposta que eu tinha, né? E realmente Deus tirou a mão e não agiu da forma que ele queria agir. Mas por quê? Porque colocaram situações que não eram naquilo que Deus tinha programado para aquele culto. E teve uma outra ocasião, que eu lembro que a gente estava no monte, e aí foi o discernimento também, porque teve um menino que ele começou, acho que, a falar em línguas no monte. E na época era até o pastor Marcelo, aí você falou assim, expulsa lá, porque aquilo ali é demônio. Audível, sei se outra você experiência. Você lembra dessa Lembro, situação? foi muito Que era forte aquela também. família Sim, muito complicado. Que é bem muito complicado. É assim, irmãos, para nós sermos sacerdotes, né? Eu vim de uma época de igreja que pastor não alisava a cabeça de ninguém. É verdade. Que a gente era pastoreado e a gente gostava de tal forma, porque você não tinha tempo para meninice, você não tinha tempo para melindragem. Porque hoje, qualquer repreensão que é feita, não gosto, não aceito, e mesmo que seja feita até no amor, né? Como a Bíblia ensina que você tem que fazer isso no amor, repreender no amor. Mas muitas vezes hoje não se aceita. E eu vim de uma época, de um ambiente de igreja, lá nos anos 90, que você era repreendido e você agradecia ainda porque você foi repreendido, porque você estava sendo corrigido, para que você pudesse herdar a presença de Deus, herdar as bênçãos que o Senhor promete na palavra. E a gente sabe muito bem claro que Deus não participa com algo duvidoso e nem mentiroso. Deus não é Deus de confusão. Então, quando a gente começa a entrar por um caminho, né,
achando que é e não é, onde a gente precisa realmente ter uma vida com Deus, para que nos momentos mais propícios de engano, de dúvida, que muitas vezes o nosso coração, que é o nosso psique hoje, ele tende a fazer a gente só duvidar da presença de Deus, duvidar do chamado, duvidar dos propósitos, duvidar das promessas. E é uma coisa que o Senhor me deu uma vez, me falando comigo em sonho, que as promessas, nós temos que condicioná-las a nós, né? Deus faz as promessas. Deus, por exemplo, faz quantas promessas ele tem na palavra, que a gente vai herdar a vida eterna, que se creres verás a glória de Deus, que se a gente orar em nome de Jesus serás curado, tudo aquilo que eu pedi em nome do Senhor nós vamos alcançar. Mas se eu não tiver uma comunhão, uma vida com Deus, eu não vou conseguir me alinhar com a promessa, com a palavra e ter uma vida de santidade. Eu não vou conseguir enxergar nada de Deus para minha vida. Os anos vão passar, eu não vou conseguir amadurecer isso. Então, nessa ocasião que o pastor estava falando, nós estávamos num período de uma campanha no monte, né, de oração. Sim. E era algo muito pontual de Deus. Nós estávamos buscando por X. E eu sempre tive cuidado para que não fosse desviado o princípio daquilo que Deus ordenou. Por exemplo, nós vamos subir 7 dias no monte, 7 semanas, para orar pela saúde, por exemplo. Vamos orar pelo ministério, pela vida espiritual, nossa vida espiritual, pela vida familiar. Então, Deus sempre nos deu direções, né? E a gente só consegue andar de acordo com as direções que Deus vai fazendo. Não tem como nós andarmos por nós mesmos, que a gente vai andar vazio e a gente vai cair. Então, quando a gente, como igreja, como irmandade, a gente se une em prol de algo, é porque a gente quer ver aquele algo do mundo espiritual acontecer conosco naquele momento, do sobrenatural. E nessa ocasião, um jovem, uma pessoa lá estava falando, querendo se manifestar no Espírito Santo, porque tem isso também, tem pessoas que têm... Chama atenção? Tem outra palavra, pastor, ele tem um desejo do eu ser maior do que a vontade de Deus, né? Eu quero me aparecer, eu tenho que profetizar. Tem pessoas que se não vier no culto e não profetizar, não ser usado, não tá bom. Não é de Deus. Tem pessoas que se não for na outra, revelou 10 pessoas, eu tenho que revelar 20, porque eu tenho que ser visto, né? Verdade. E na verdade basta uma palavra que você, através do Espírito, der à igreja ou der a uma pessoa, aquela uma palavra se manifesta de uma forma de graus diferentes, de formas diferentes, que vai atingindo as camadas da vida daquela pessoa e vai fazendo uma libertação acontecer. Notória, né? E tem coisas que você não precisa colocar nem a mão, basta você liberar a palavra. Uma delas é, muitas vezes, pessoas querem arranjar pretexto. Eu não vou, não tem, a pessoa que me magoou não está aqui, então não tem como liberar. Não, você pode liberar no mundo espiritual a palavra. Porque é no mundo espiritual que vai ter o primeiro efeito do reflexo da sua ação, através do discernimento que Deus te deu, e você vai conseguir fazer o alvo ser atingido no alvo. A palavra liberada do perdão ser atingido no alvo. Já aconteceu casos, por exemplo, de pessoas liberaram o perdão no culto, no momento que a gente estava orando para aquele propósito, e dias depois a pessoa me ligar e falar: pastor, eu orei pelo meu irmão, fazia anos que nós não se falava, por brigas de coisas de família, de bens materiais, e quando eu liberei a palavra no culto, só eu e Deus, dias depois ele me ligou. Contei uma experiência assim ontem. Ligou, orando, querendo orar, nós oramos junto, queria me ver porque ele não queria mais viver daquela forma. Obrigado comigo, por conta de um bem material, de uma coisa que estava sendo corroída pelo tempo, mas o orgulho, a soberba estava fazendo aqueles irmãos não se falarem mais, por causa de dinheiro, né? Que o pai deixou. Então, através da palavra liberada, do discernimento que aquele irmão teve no culto, Deus tocou o alvo, que era aquela outra pessoa, e aquela pessoa o procurou sem ele fazer nada. Somente liberou a palavra. Entendi. Pastor, já aconteceu assim, por exemplo, você pode ter o discernimento de espíritos de algo de uma maneira já, não digo total, mas Deus te trazer abranger algo de uma maneira já generalizada. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: já aconteceu de Deus te dar um discernimento por etapas? Já. De você falar assim, Deus te dá a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3. Algo pessoal, algo interpessoal de alguém. Já aconteceu isso com o senhor? Já.
interessante lembrar que Deus tem os seus propósitos e tem a forma certa de agir, né? E teve casos, sim, de você pegar um assunto, começar a orar e Deus falar assim, não vai se resolver por agora, né? É propósito em propósito que vai chegar a um mérito, né, espiritual, e você vai chegar no alvo, mas não é agora. Tem propósito de oração, por exemplo, que ainda oro há anos, né? Já fazem mais de 9 a 10 anos que estou com esse meu irmão, meu amigo. Nós oramos em prol de um projeto, de uma situação que Deus falou que iria viver esse tempo, que era durável. Então, não iria adiantar a gente ficar com ansiedade, nós ficarmos chateados com Deus porque não aconteceu, porque Deus já tinha avisado que iria passar por um longo processo, né? Quando Deus deu para o profeta Elias, quando ele se escondeu na caverna, e Deus foi lá, falou com ele, ó Elias, você se escondeu, você achou que todos os profetas tinham morrido, mas eu guardei 7.000, ainda não se dobraram a Jezabel e nem a Acabe. E longa é a sua jornada, você tem uma longa caminhada, então o processo do deserto, irmãos, tem pessoas que está marcado na história daquela pessoa, ela vai viver um deserto rápido, porém eficaz, porém ali edificador para aquela vida, que era necessário ela passar para que ela tivesse um crescimento. Tem pessoas que Deus não precisa fazer ela passar por um deserto para ela entender o que Deus tem para ela, né? Ou para o ministério dela, para o chamado dela. Então, tem casos que Deus sim trata por momento, ele vai falar com você por um propósito, às vezes você foi dormir de uma forma, então o Espírito Santo, você orou, e aí o Espírito Santo já consegue fazer você discernir. Já teve vezes de Deus fazer eu desenhar situações, mas falar, ó, não te permito falar, eu estou revelando a você. E a gente fica em propósito. Porque tem coisas que Deus vai revelar para você como no momento um profeta, certo, para você, mas você não pode falar para outra pessoa. Justamente. Tem pessoas, por exemplo, que Deus me deu direção assim, ó. Esse propósito, pode avisar para ela que esse propósito não vai ser de 1 ano nem de 2 anos, vai ser de 3 anos a mais. Mas e você falar. Mandou eu falar. Falar a quantidade de anos. De tempo. O tempo. Né? Porque o tempo de Deus é um, o nosso é outro. Né? Então, quando nós permitimos Deus ser o regente da nossa história também, então ele começa a desenhar, ele começa a nos dar uma revelação, mapear e fazer a gente ter direção. Por exemplo, primeiro você vai passar por isso, mas você vai ter que ter esse tipo de postura no mundo espiritual para você conseguir vencer. Teve situações que Deus falou, você tem que ficar no silêncio. Não é para você falar. Que aqui era no silêncio que você ia vencer. Então, teve deserto que eu venci no silêncio. Teve deserto que eu venci chorando. Teve deserto que eu venci guerreando na libertação. Teve deserto que eu tive que ir para campo. E lá no campo, Deus fazia eu entender, ó, você estava chorando por aquela situação tua, mas olha o que você está vendo nessas pessoas aqui. 1000 vezes, 3000 vezes pior do que você está passando. Então, nas experiências do dia a dia, Deus também te ensina e faz você evoluir, faz você evoluir, faz você abrir um leque de oportunidades também no mundo espiritual, né? Então, já houve oportunidade, sim, de Deus fazer com que tem uma situação teve discernimento pontual ali, momentaneamente, mas também discernimento a longo prazo. Discernimento processual. E a longo prazo. A longo prazo. É porque às vezes a gente, como ser humano, a gente é imediatista, né? Nós queremos pro agora, né? Então assim, não, Deus me revelou que a minha esposa vai ficar grávida. Acontece Parece muito. que a gente já quer que o filho nasça no dia, né? Acontece Gerou, muito comigo, já vai nascer. Pastor Rogério. A pessoa tá falando comigo, conversando, é uma coisa assim normal, e Deus começa a me fazer entender. Mas ele passou por isso porque ele não teve essa ação assim. Ele perdeu porque ele não tomou a postura correta no momento certo, né? Porque ele sabe disso. Pode perguntar para ele. E aí nós começamos a fazer aquelas provas internas com Deus, né? Então você pergunta para a pessoa e a pessoa, não, realmente eu chamo isso de suspeita profética, né? Suspeita profética. A suspeita profética. Aí você vai entendendo ali o que a pessoa, nossa, tá e Deus vendo? Começa a discernir. Já teve testemunho que a pessoa, pastor, eu quero pedir oração por isso. O Espírito Santo na mesma hora fala para mim, isso é tudo mentira. Escuta por educação, mas não deixa entrar no teu coração. Já pensou? Então vamos orar. Deus falou alguma coisa? Essa questão de discernimento é muito forte, porque é igual, você já deve ter vivido isso, né?
daquela pessoa que fala assim, não, pastor, eu vou vender o terreno. Ah, sim. Ah, pastor, vai acontecer tal coisa, eu Sim. vou te abençoar. Sim. Quantas pessoas que você já teve esse tipo de situação e o Senhor falou para você, não é assim. A grande maioria, ela quer muitas vezes, porque ela está numa sintonia materialista, né? É. Então ela quer fazer com que a sua mente se torne materialista para aquele momento, porque ela talvez seja e veja a sua necessidade pessoal, necessidade humana e fala, não, eu vou apresentar essa oferta porque vai motivar. E na verdade, na vida do profeta, pastor Rogério, na vida daquele que tem discernimento, palavras não motivam, ações humanas não motivam, mas na verdade o que motiva é a ação do Espírito Santo com ele. E muitas das vezes eu já orei, já tive a oportunidade de estar em vários lugares, né? De ter comprado muitas brigas no mundo espiritual por muitas pessoas e muitas pessoas sendo abençoadas, diziam, pastor, quando a bênção chegar, pode ter certeza que a bênção vai chegar primeiro na sua vida. E, na verdade, quando você ia saber, a pessoa conquistou a vitória, conquistou a bênção, você arrancou o toco na vida dela, né? Não que, graças a Deus, eu nunca fiz e não preciso fazer nada por troca. Eu sempre esperei no Senhor, no meu Senhor. O meu Jesus que se revelou um dia para mim é o mesmo Jesus que está na palavra e ele me prometeu que o que eu teria seria dele, não de homens, não dada por ninguém. Né? Ele usa instrumentos, né? Mas não que eu ficaria preso a isso. Então isso me fez entender que com mais promessas que eu viesse receber, eu sei que a bênção sempre vem de Deus. Então muitas pessoas de poder aquisitivo muito bem, né, colocado, mas não vou te abençoar, eu vou dar um carro zero, eu vou abençoar isso, eu vou abençoar com aquilo. E quando eu ver, a pessoa já ganhou, já conquistou a vitória e nem um tchau, nem um oi. Ó, pastor Antônio, a bênção eu recebi, Deus te abençoe, obrigado pelas orações. Então, acontece muito isso. Mas, por que eu não caio no sentido da conversa? Por que não me deixo enganar? Porque isso não invade a minha vida espiritual. Deus me fez bloquear. No momento que eu estou ouvindo aquela oferta, aquela palavra, o Senhor já me dá o discernimento. Não deixa entrar no coração, porque isso é tudo mentira, é vaidade. Né? E não é isso que eu tenho para você. E aí eu preciso te fazer duas perguntas nisso. Primeiro, como que você lida com isso, com esse tipo de discernimento? Porque, às vezes, pela nossa natureza humana, a gente pode até, sei lá, julgar ou, né? Mas como que você lida com isso dentro de você? Porque você não pode julgar essa pessoa, você tem que ter esse discernimento e de alguma forma, sei lá, tentar ajudar aquela pessoa, Já orientar. aconteceu, por exemplo, o apóstolo Paulo nos ensina que o maior dos dons é o amor. É isso aí. Então, eu sempre procuro olhar, pastor Rogério, pelo o dom do amor. Porque se você não obter o amor de Cristo pelas almas, pelas vidas, você não consegue fazer nenhum tipo de obra, seja ela qual for, qual grau for. Com mais intenso ou não intenso que seja, se a gente não praticar o dom do amor, a gente se corrompe. Porque tudo que o adversário quer é nos fazer se corromper mediante a nossa promessa, a nossa vida com Deus, né? Então, para que, por exemplo, não me magoe, não deixe isso me magoar, é por causa do dom do amor. É por conta das situações que muitas vezes acontecem que nos fazem a gente... vai embaralhar a cabeça, vai fazer ele ter aquele desejo agora, olha, foi prometido que ele vai ter, por exemplo, um carro novo, a pessoa falou que vai abençoar. Mas Deus já me dando discernimento que aquilo não é de Deus, é uma coisa da boca dele, do orgulho dele, da vaidade dele, o próprio Senhor me blinda o meu coração para que não entre nenhum tipo de sentimento maldoso e eu também consiga externar aquela vida que também possa estar vivendo um tipo de engano, o dom do amor. E através do dom do amor eu consigo ainda o que eu falei edificar aquela pessoa e fazer ela entender que esse caminho é um caminho o que eu falei, de dor, né? Eu falo pessoal, né? O maior regulador dos dons é o amor. É o amor. Porque a gente vai pegar pessoas com problemas diversos, né? A gente pegou um caso aqui que você foi testemunha, que se a gente não tivesse o amor de Deus, não teria como... Humanamente falando, né? Seria mais complexo, né? Vamos dizer. Eu lendo uma biografia de uma pessoa pública, uma certa ocasião, e uma pessoa religiosa, né? Que passou por essa terra. E essa pessoa, ela deixou lá na frase, e que isso eu levo comigo. Quando
eu lembro da dor do próximo, eu não tenho tempo de lembrar da minha. É verdade, profundo, hein? Olha aí, ó, corte. Quando eu lembro da dor do próximo, eu não tenho tempo de olhar para a minha. Dor. Verdade. E se você parar para pensar, nós acordamos e os nossos pensamentos, quando são ativados, no momento que a gente acorda, já é de problema, não é de solução. É verdade. Pode observar. Já as preocupações do Já dia. é das preocupações do dia, do que você vai passar, do que você ainda precisava fazer, do que você ainda não tem, que ainda necessita, das emergências que você precisa, que acontece durante o dia e qual a ação que você vai ter diante daquilo. Por exemplo, uma pessoa da sua família caiu, precisa ser socorrida, uma falta financeira que você precisa executar e você não tem, de como vai ser. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ter uma necessidade financeira e o senhor falou para mim. E eu falei, acordei e já vi aquele tipo de cobrança na mente, no coração, e agora tem que fazer, eu não tenho, para mim poder executar, para mim poder cumprir. E na mesma hora o Espírito Santo falou assim, eu já preparei, descansa o seu coração. Então eu consegui enxergar no Espírito, e eu sempre falo para minha esposa, quando a gente está com algum imprevisto, eu falo para ela, Deus proverá. Eu tenho essa palavra como princípio. Deus proverá. Eu não tenho agora, mas Deus proverá. Ele tem. Então, se estiver na vontade dele, ele vai prover para a nossa necessidade. Então, amados, é muito imprescindível a comunhão por esses fatores, né? A gente acorda e já tem, se você ligar o celular, já tem N situações te cobrando, te pedindo um posicionamento, uma postura. Mas quando você tem o seu discernimento com Deus, Deus com você, você começa a descansar. E tem pessoas que perguntam, como você consegue ficar em paz mediante a tanta guerra ao seu redor? Olha as guerras acontecendo, é demônio atacando, é pessoas perturbadas vindo te perseguir, Aí falando. entra aquela palavra, né? Nem só de pão, Viverá o homem. mas de toda a palavra. Toda a que sai da palavra. boca A gente de se Deus. refugia na onde? É na palavra. Senhor. Eu não estou vendo Deus fisicamente. Eu vejo Deus através do meu irmão. Eu vejo Deus numa ação com alguém, com uma situação. Então, quando essa frase eu começo a colocar em prática na minha vida, quando eu lembro da dor do próximo, eu não tenho tempo de lembrar da minha dor, me faz crescer espiritualmente, me faz discernir espiritualmente, me faz se aprofundar mais no que o Espírito Santo tem dado. Porque aí eu consigo me colocar no que a pessoa precisa. E aí aquela vaidade da minha mente, aquela necessidade que eu achava que é necessário eu ter, porque eu tinha que ter, minha carne dizendo, não, você tem que ter, você tem que comprar, você tem que obter. Na verdade, era desnecessário. E pessoas muito ainda precisando de um pouquinho daquilo e eu querendo só para mim. Um exemplo, né? Uhum. Então a nossa mente é muito imediatista. Eu sirvo um Deus que é o dono do ouro e da prata, um Deus que abre porta, um Deus que é médico dos médicos. Então eu estou com a dor agora no meu pé. Deus me cura agora, porque eu acredito nessa palavra. Não é só assim. Se for da vontade Aí do você- Senhor, E você, quando é algo pessoal para sua vida, você tem muito esse controle, né? sim, Você tem mais. a gente consegue obter, logicamente. Agora, quando é de terceiros, a gente tem que realmente Quando é ter de terceiro, você não pode falar muito para a pessoa e você tem que só interceder, né? e ter equilíbrio nas suas palavras. É. Porque uma palavra mal colocada vai gerar transtornos e julgamentos posteriores Porque desnecessários. a né? gente, eu mesmo já fui. Bom, você me ajudou muito, né? É muito ansioso com as coisas. Aí o senhor foi me ensinando. Um exemplo aqui, irmãos, que eu vou falar do próprio pastor Rogério. Sim. Quando Deus começou um dia na casa dele, o Senhor me deu, Deus me mostra vocês com livros, bastante livros, você escrevendo, você tendo um amadurecimento nesse chamado de Deus como mestre na sua vida. Mas a pergunta que ele me fez, mas como, pastor? O como pastor já estava embutida ali, naquela frase. E eu tava lembrando também, não sei se você vai lembrar, só para pegar um adendo aí, é que você também viu um demônio em forma de coelho. Então Lembra disso? é interessante, né? Aí, ele começou a trazer a memória. Lembrança. E ali, como humanamente, ele não tinha recurso, ele não tinha como ia começar, de que forma ia ser, quais eram os caminhos que Deus já tinha preparado. Então, naquela oportunidade, quando Deus me deu a visão e me fez discernir o que era e para que era na casa dele, quando a gente estava no momento de comunhão, Deus já sabia dos caminhos que ele ia precisar andar, das pessoas que ele ia precisar falar. Deus começou a trazer para ele.
E ele começou a realmente a praticar, acreditou, recebeu aquela palavra e Deus começou a usar. Mas não foi de um dia para a noite. Teve um processo de aprendizagem, ele teve que ouvir bastante, né, pastor? Verdade. Ele teve que fazer a clínica com ele mesmo, na verdade. Ele teve que se amadurecer em interpessoal, relacionamentos, para que ele pudesse realmente enxergar na mesa os propósitos de Deus. É isso, 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 e o que você vai fazer, quando você vai fazer, com quem falar, não é isso? Mas por que e como ele conseguiu? Mediante a vida dele com Deus. Verdade. Deus, irmãos, ele não tem problema em dar bênção para ninguém. Ele quer abençoar todos os seus filhos. Mas nós temos que comportar. Exemplo, eu não vou conseguir hoje ter uma Lamborghini, uma Ferrari, se eu não vou conseguir pagar o ano que vem um IPVA, nem trocar o pneu, nem trocar uma peça. Ele vai nos preparando, que quebrar. né? Então, Deus primeiro, ele vai te dar todo o recurso necessário, força, visão espiritual, autoridade, e você começa a ativar aí os dons na sua vida para que você consiga também batalhar. Deus não vai te envergonhar, ele não quer vergonha para ninguém. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão indo fazer em nome do Senhor que não tem preparo para aquilo. Verdade. Quando Deus fala para mim, pessoas me chamam para fazer em situações, o Senhor fala, você não tem esse propósito, então não vá, porque eu não vou fazer com você o que eles querem que faça. Porque o propósito, o chamado que eu tenho com você é X e é Y. Então fique nesse quadrado que eu te coloquei, porque assim você será bem sucedido. Então é interessante dizer que muitas pessoas querem misturar muitas coisas, né? E vai abrindo legalidade espiritual, que é tudo que o diabo quer. É legalidade, 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 vai criando situações e você começa a se aprofundar naquelas situações de angústia, de tristeza e você não consegue encontrar caminho nenhum. A verdade é essa, né? E situações engraçadas, por exemplo, que você começa a ter sonhos proféticos, nós possamos marcar depois um podcast sobre sonhos proféticos. Por quê? Deus particularmente fala comigo muito em sonho também. Aquilo que ele não me dá em oração revelada, em visão, ele me dá em sonhos. E muitas vezes as batalhas começam, né, no sonho. Eu não sei se já aconteceu com alguém. Depois vocês dizem aí, se você já teve sonhos tão profundos e proféticos que você parece que passou uma carreta em cima de você, você está tudo quebrado, mas na verdade é o seu espírito, né? É você lutando para realmente tomar posse dos propósitos de Deus, Deus te dando a vitória, como foi lá com Daniel, orando, mas o principado do príncipe da Pérsia estava lutando, resistindo com que a vitória do anjo chegasse até as mãos de Daniel. Mas não é porque Deus não estava com Daniel. A Bíblia diz que o anjo declara a palavra dizendo: desde o dia que aplicaste em oração, as suas orações foram ouvidas por Deus. Mas existe, irmãos, o trâmite, né? Como existem os trâmites aqui, para você fazer, por exemplo, mandar uma quantia de dinheiro para alguém, precisa-se daquela, administrativamente, você precisa da coordenação daquilo, você precisa das coisas para poder mandar. De uma direção, assim é um mundo espiritual. Para Deus enviar a benção até a sua casa, muitas vezes a benção o inimigo vai fazer resistência muito maior, mas quando Deus começa a te revelar como você tem que orar, como você tem que reagir. Já aconteceu também, pastor Rogério? Deus está orando de uma forma e achando que eu estou conseguindo blindar. E no momento daquela campanha, Deus falou, muda agora a sua oração, porque o nível entrou em outro nível de guerra. Aí um discernimento aí de alteração mesmo. Profética. Profética. E o Senhor falou para mim, muda o nível que você está orando, está outro agora, você atingiu outro e começa a orar diferente. Então, eu falei, Senhor, me ensina de que forma, quais as palavras que eu tenho que estar liberando aqui agora. E eu comecei a orar diferente e realmente foi quando consegui ter um resultado mais eficaz e positivo. E discernimento assim na hora do culto? O Senhor também dá. Porque assim, meu Deus, culto depende da igreja, 50, 100, 200 pessoas ali, e você vai ministrar a palavra, e primeiro que você tem que ter um discernimento do que você já vai pregar. Sim. E fora as manifestações, ou do Espírito Santo, ou de entidades, explicitamente ou ocultamente, que acontecem. Porque explicitamente é fácil, você tá vendo? E aquelas que é oculta que tá ali? Então, já aconteceu algumas coisas interessantes, pastor, comigo. Então, exemplo que eu vou falar aqui com os irmãos, né? Quando,
por exemplo, o pastor Rogério me chama aqui, me convida. Inclusive, amanhã nós vamos começar uma campanha. Verdade, né, pastor? pessoal aí. Vamos Tá começar uma convidado. campanha, todos estão convidados. E o nome da campanha que Deus me deu discernimento chama-se Aos Cuidados de Deus. Então você seja o nosso convidado, né? Em nome de Jesus, se você sentir no seu coração, vem participar conosco o culto amanhã de manhã. Serão 4 domingos que eu estarei ministrando aqui a respeito do cuidado de Deus para conosco. E será tremendo, porque o Senhor já me tocou sobre isso. Mas quando Deus, no momento do culto, que eu preparo a palavra e que eu vou estudar a palavra, eu venho com a palavra, eu venho, faço o esboço, mas quando eu chego no culto e vou orar, no momento da igreja, o Senhor muda todo o roteiro. Isso acontece E muito. o Senhor fala, agora eu não quero, não vai ser essa palavra, porque é como se Deus fizesse a leitura de todos os corações que estão ali. Aí muda tudo. E o Senhor fala, não, essa palavra que você ia pregar era para um propósito. E os que estão aqui hoje precisam ouvir deste propósito, desta forma. E assim o Senhor, ele faz. E muitas vezes é aquela visão do Espírito Santo. Então tem momento que o Senhor falou, nesse culto eu vou te usar, eu quero que você abra sua boca, quero te usar em profecia para algumas pessoas. Tem no final do culto eu vou te usar no final do culto, no particular. Tem visão que Deus me dá de pessoas com espíritos imundos, mas que o Senhor fala, não vou deixar manifestar, mas Ele abre a minha visão espiritual, me faz discernir. Ele faz para você não ficar enganado, né? Para mim não ficar enganado. Uma pergunta. E ali eu consigo repreender no mundo espiritual, né, irmãos? Sim. O pastor Kenneth Hagin, ele fala uma coisa que é legal, que eu creio que se você vive isso muito. Ele fala assim que Deus muitas vezes mostrou para ele o culto todo que ia acontecer, Sim. a palavra que ele ia liberar, quem ia se manifestar. Já aconteceu isso com o senhor? Já. E teve alguma situação assim que você poderia, sei lá, contar pro pessoal de experiência? Que às vezes são tantas, mas... Por exemplo, você Deus já me lembra? deu em sonhos como seria o culto no domingo de manhã, lá na nossa igreja. E o Senhor me disse uma certa vez, eu estava fazendo um culto, era um culto de manhã, e nós estávamos buscando ali as primícias, né, do Senhor, entregando para Deus o nosso melhor horário, que é a primícia para Deus. E o Senhor já tinha me dado em sonho que haveria uma pessoa ali que estava totalmente endemoniada, que viria totalmente perturbada, que tentaria de todas as formas para atrapalhar o culto, porque Deus, pastor Rogério, naquele sonho me mostrou, eu enviei já o meu anjo para estar naquele culto, porque através dele iria ser liberado algumas coisas ali. E realmente foi. Só que o Senhor pediu para que eu viesse tomar alguma postura no mundo espiritual naquela madrugada, para que eu pudesse ver a ação realmente eficaz do Espírito Santo. Só que o Senhor falou, neste culto vai ser levado uma pessoa assim, e essa pessoa ele era, vamos dizer, um perseguidor, e ele é aquele que fazia-se justiça com as suas próprias mãos. E o Senhor disse, ele vai estar armado, e eu vou te revelar, estou te revelando, porque ele vai estar armado, e eu quero a libertação daquela alma, porque eu tenho uma obra na vida daquele rapaz. E ali aconteceu, no final do culto, no meio do culto para o final, chegou aquela pessoa, sentou no final do culto, no banco, e o Senhor me disse no meu coração, é essa a pessoa que eu te revelei. Né? Então Deus me deu já todo a parte eclesiástica do culto, como que ele iria ocorrer, como que seriam as manifestações, já aconteceu muito, como seria a manifestação e como que eu teria que agir, de oportunidades que eu teria que dar. Deus já falou comigo muitas vezes, eu estou orando, abri a igreja, comecei a orar, o Senhor falou, você vai chegar, eu vou trazer fulano, e você vai dar oportunidade para essas pessoas, porque essas pessoas estão precisando falar algo que eu dei para elas, e a igreja precisa participar disso também, então dê oportunidade. Então são diretrizes que Deus dá para nós, através, lógico, do discernimento no Espírito, para que o culto seja um culto de edificação, né? Não um culto de bagunça, nem de morte espiritual. Ou mecânico, né? E é aquilo, né? É um culto analítico, porque você vai analisar as coisas que Deus quer fazer. Fala, mas como, Senhor? E o Senhor fala, então, fique na comunhão e eu vou cumprir. E Deus cumpre. E naquele dia que chegou aquele rapaz, o Senhor me revelou, eu fui até perto dele, falei, olha, o Senhor me disse que você está armado, que você vem em busca de uma outra pessoa aqui, mas o Senhor tem uma obra na tua vida. E quando eu comecei a falar, aquele rapaz começou a chorar. Um outro obreiro, na época, pegou uma sacola, eu falei, coloca isso que ele tá, era uma arma,
de faca, né? Tava com uma faca e falou, eu vivo esse transtorno, eu sou filho de missionária, minha mãe era missionária. E aí eu sou desviado, afastado e comecei a ministrar. Aquela pessoa foi liberta. Conheci depois a família, que ele trouxe a família veio me agradecer e a família era de outro lugar. Quando veio para Guarulhos, veio me conhecer e veio agradecer porque um dia eu tive a oportunidade de ministrar na vida daquele rapaz e aquele rapaz alcançou Jesus. Através do que o Senhor já tinha revelado para mim na madrugada, como iria acontecer no culto. Então é profundo, irmãos. E 1 hora, 2 horas falando de discernimento é muito pouco, porque é muito abrangente esse tema, né? É verdade. Mas até aqui o Senhor tem nos dado, né, pastor É Rogério? verdade. E o Senhor tem muito para nos dar. Entendo que ter discernimento e ser uma pessoa com discernimento são coisas diferentes. Por quê? Eu posso ter discernimento natural. Exemplo, uma pessoa te dá uma nota e pode ser uma nota falsa. Como você identifica que ela é verdadeira ou não? Né? Você tem alguns mecanismos que te ajudam a se tornar aquela situação eficaz. E ter o discernimento espiritual não é quando você quer, não é para você, é no uso em prol da palavra, no benefício do reino de Deus. Né? E você realmente entender qual é a luta que você vai entrar. Por isso que tem situações que pessoas me chamam, pastor, vem na minha casa, pastor, faz... Já fui muito, né? Vem orar na minha empresa, vem por isso, vem por aquilo, e o Senhor falou, não, porque não é propósito. Agora, tem lugares que o Senhor falou, vai porque eu vou fazer uma grande obra. Então, eu não vou fazendo visita, não vou sair pregando em qualquer lugar, porque já passei por alguns apuros, já peguei prova que não era para me ter, por falta de discernimento, porque eu não busquei esse discernimento do Senhor na hora. E aí eu acabei passando por um apuro, né? E ficou como aprendizado. Então, a partir dali, nunca mais eu faço nada se Deus não estiver na direção. Com mais que magoe, com mais que a pessoa fique triste na hora, mas depois ela entende que tudo tem um propósito debaixo do céu. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. São bastante assuntos, né, relacionados ao discernimento espiritual. E você vê que o pastor Antônio tem muita experiência, né? Vivência na área espiritual. E a gente precisa disso nos dias de hoje. Não tem como a gente viver nesse mundo se não tiver discernimento. E a gente não aprende na faculdade teológica, né, pastor? Não aprende. Assim, comigo, não aprende. pelo menos eu falando a mim, né? Mas não vai aprender. Você não aprende na faculdade teológica, você vai aprender ali as coisas que te ensinam, né? Como todos os temas, as matérias, enfim, que é necessário aprender e crescer na graça e no conhecimento. Mas você tendo um entendimento no Espírito Santo, você consegue avançar muito mais também. Até a Cleusan está falando aí sobre o seu chamado. Como você recebeu o direcionamento? Falando para o senhor. No meu chamado? Foi quando eu tinha, né? Quando eu fui para a igreja, quando aos 6 anos o Senhor revelou para mim que eu tinha a primeira visão daquele demônio. E era um demônio familiar, né? E quando eu entendi que eu corri muito do meu chamado, muitos anos eu corria, e eu não queria viver, né, o ato pastoral, o chamado sacerdotal. Eu sempre fui aquela pessoa, irmãos, que eu nunca gostei de status, né? Quem me conhece sabe, eu sempre gostei de fazer as coisas por detrás dos bastidores, porque quem tem que ter a honra e a glória é somente o Senhor Jesus. Mas foi um dia decisivo que o Senhor falou comigo no monte. Eu estava passando uma situação e o Senhor falou, viva o meu chamado e você viverá as minhas promessas. Então eu comecei a condicionar em mim essa promessa de Deus, o chamado pastoral. Eu falava, mas Senhor, será que eu tenho capacidade para isso? Será que tem tanta gente aí? O Senhor falou, eu tenho esse chamado porque eu tenho grande obra em muitas situações que eu vou usar você para fazer. E tem coisa, irmãos, que eu não posso me apresentar como meu nome é Antônio, pastor Antônio Melo, não. Antônio Melo, não, tem que ser pastor Antônio Melo. A autoridade que a gente recebe do mundo espiritual. E tudo que, na verdade, que Deus queria para mim, entendeu? O meu chamado era a autoridade que ele já tinha delegado, né? E eu tinha que viver. E a igreja tem que viver como a igreja tem que viver. E o que é legal também é que, entra nisso que a gente estava falando aqui, de discernir coisas futurísticas, que você fala que a sua unção de pastor
Deus já tinha te falado, acho que 10 anos antes, a data, né? 15 anos Olha antes. só, 15 anos. 15 anos antes. 15 anos antes, Deus deu a data para ele, o dia, o horário. Aí o que eu falo, ele teve que ter o quê? Muito domínio próprio. Aí entrou lá Gálatas capítulo 5, né? Os frutos da carne e do espírito. E foi uma Porque briga. imagina, você, sei lá, você tá pedindo algo ou você espera por algo e Deus fala, tá, vai acontecer, mas daqui 15 anos. Não é E brincadeira. Deus, eu falava, Senhor, eu preciso desse sinal para me entender quando o Senhor estiver falando comigo a respeito do ato ministerial. Eu ia para os lugares pregar, eu ia só convidado, em comunhão com outros irmãos, e Deus sempre usava alguém e falava, olha, Deus tem um chamado pastoral com você, não adianta você fugir, não adianta. Então Deus usava situações de palavras exatas nas quais eu tinha pedido para ele. Aí eu sabia que realmente era Deus falando ali, não tinha para onde correr. E não adianta a gente correr para um Deus que vê tudo, né? Um Deus que enxerga todas as situações. Né? Me revelou. Te revelou o dia, a data, o ano. Como seria, de que forma seria, né? E aí Deus revelou para mim, eu falei, né? Para pessoas perto de mim. E foi exatamente aquilo. E é bom quando a gente consegue provar o sabor do cumprimento da promessa de Deus. É um sabor único, ímpar, né? Porque Deus revelou e Deus cumpriu. Ou seja, também foi uma unção legitimada, né? E Deus tratou comigo. Né? E foi uma unção diferenciada. Ele te preparou para unção. Não foi com chifre mesmo, o azeite cheio de chifre, né? No chifre de carneiro. Falei esses dias sobre isso. E foi essa unção que eu recebi e foi uma unção assim que é como quando o azeite começou a cair, que eu tava com a toalha, né, ajoelhado. E quando o azeite começou a cair, na mesma forma começou a cair, eu comecei a enxergar aquelas chuvas de prata, sabe, caindo em toda a igreja, em todo aquele local do culto que estava acontecendo espiritualmente, movimentações espirituais. Por isso, pastor, a importância de quando eu estou em um culto, fazendo culto a Deus, eu prestar atenção no altar. Eu estar atento ao comando que sai do altar, porque o comando para as vidas, no momento do culto, para os ouvintes, ele vem do altar através do Senhor, no altar, né? E é aquilo, biblicamente, quando a palavra de Paulo nos ensina. Quando um estiver falando, os demais se calam. E quando a gente começa a ter esse discernimento no Espírito Santo, a gente começa a entender as movimentações. Ali eu pude ver o Senhor trabalhando em vidas. Ali, naquele momento de culto de unção, irmãos. De unção. Deus curou pessoas lá. Deus curou. Eu lembro até hoje, uma irmã, ela tinha a mão mirrada, os dedos delas ela não conseguia abrir, tudo encurtado, e ali o Senhor curou. Como explicar isso? Verdade. As movimentações espirituais, porque a igreja como um todo, as pessoas que formam a igreja naquele momento, naquele dia, se prepararam, estavam numa mesma concordância espiritual, então o céu se abriu ali, e foi algo tremendo e profético. E ali o Senhor agiu de uma forma tremenda, e a partir dali eu comecei a ter outro tipo de visão, outro nível de experiência, né? Aumentou. De entendimento. Intensificou, no caso. De entendimento. Então, já ocorreu também assim, uma certa ocasião, eu cheguei em casa do trabalho, o celular ficou e eu fui no mercado e o senhor falou para mim, neste exato momento estão ligando, procurando você, mas é por isso, por isso, por isso, por isso. Aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa, me ligaram, né, e falaram isso, perguntaram isso, isso, isso. Ela falou, como você sabe? Eu falei, porque o senhor falou para mim, é como se eu estivesse ouvindo a ligação. Né? Então, esse tipo de discernimento que eu não abro mão. É verdade. Não abro mão e a gente não pode abrir mão, porque é onde não deixa a gente cair na mentira e no engano. É verdade. Né? É algo tremendo, assim. E a nossa vida tem que ser de discernimento. Se não tiver discernimento, não é brincadeira. Em tudo, pastor. Discernimento com pessoas, de ambientes. No nosso matrimônio, com os filhos, a educação dos filhos, sabe? Educação. Principalmente hoje. Espiritual dentro da família. Verdade. No caráter dos filhos, no caráter com esposa, com esposo, entre irmãos. E esse tipo de discernimento no ato profissional também. Porque senão você começa a colocar os pés pelas mãos e começa... Tem uma que você conta também que eu acho interessante. Eu vou lembrando aqui, gente. Esse daí, não sei se foi agora, não lembro. Não sei se foi agora. Eu lembro que você contou pra mim uma vez que um dia você chegou assim, o Espírito Santo falou assim, dá uma olhada ali. Ó quem tá ali hoje. No trabalho. No trabalho, né? Não foi? No trabalho. Eu pisei na empresa, o senhor falou isso pra mim.
E era um chefe seu que estava endemoniado, né? Muito, muito perturbado. O senhor abriu a Foi visão. nessa empresa? Não, foi em outra. Foi né? em outra empresa. Ah, foi em outra empresa, que eu não foi trabalhei. nessa. E eu pisei quando o senhor abriu aquele portal espiritual. E aí eu pude enxergar aquele demônio. Falei, vai vir com tudo, vai te atacar, mas mantenha a tua fé. E o senhor falou para mim. O nosso coração teme, né, irmãos? Porque as pessoas com autoridade humana, ele tem um cargo bom, ele manda e desmanda. E muitas vezes a gente sabe quem está por trás daquilo. E o inimigo usa esses grandes para afligir os pequenos, para afligir aqueles que têm Deus, aqueles que pregam Deus, aqueles que vivam a palavra. Para fazer a pessoa se diminuir, se auto-menosprezar, né? Mas isso é o cuidado de Deus. Isso é tão maravilhoso porque é um cuidado único que Deus tem por cada um de nós. É como o DNA, cada um tem o seu. E cada um de nós temos uma forma de ser o cuidado de Deus, né? Deus tem os seus cuidados conosco. Então, eu pude ver e eu já pude me preparar. Eu só pude agradecer, Senhor, obrigado pelo teu amor para com a minha alma. Porque Deus poderia muito bem não me falar. E eu ser afligido. Verdade. Mas o Senhor me avisou e eu pude me preparar espiritualmente, moralmente, para poder manter uma postura. E realmente veio com tudo, veio com guerra. A guerra se levantou aquele dia. Nossa. Mas a gente tem que ser igual Davi, né? Ousado. Tem momento que as pessoas querem colocar a armadura dos outros em nós. Mas a visão que Davi teve, não, eu não vou precisar de armadura de ninguém. Eu vou usar a estratégia que o Espírito Santo me dá. E aí, quando a gente obedece, a gente conquista. Isso é fato. Pastor, você já teve discernimento dos portais de ver? De alguns. De 3 portais de horários proféticos, né? Que a gente tem os horários proféticos, para quem não sabe. Eu acho que você já até explicou sobre isso. Tem um livro. Pastor Rogério tem um livro também, mas o senhor me falou sobre os horários proféticos. O senhor falou também sobre o portal de ato financeiro, quando a gente faz um ato financeiro direcionado. Um ato que muitas vezes tem ato que você vai sentir no teu coração. Eu estou dizendo ato financeiro, tá? Sim. Que você vai propor no seu coração, você vai sentir no seu coração, Deus vai fazer arder o seu coração. Mas tem um ato que você vai fazer, não é porque Deus mandou, mas por princípio. E então tem um portal sobre isso também. E sobre também concordância familiar. Quando é tremendo, esse é tremendo, pastor. Quando a família, esposa, filhos, irmãos, estão em uma só concordância, buscando ao Senhor, abre um certo tipo de portal que ele define as estratégias que Deus vai fazer aquela família viver e vencer. E aí começa a expandir, porque tem bênção que Deus vai fazer para você e repartir. Né? Ele começa a tocar, multiplica, mas tem bênção que é para aquele indivíduo, aquele crescimento daquele indivíduo, daquela pessoa. E é tremendo isso mesmo. Então, esses 3 portais que eu já tive mais experiência assim, né? Por concordância familiar, por concordância familiar, o horário e o financeiro. E financeiro. Então vocês percebem a oferta, né? A ofertar. Muitas vezes você está no culto. Portais, né? Já aconteceu comigo, né? Por exemplo, Deus falava, você tem X valor e você vai pegar esse valor e você vai abençoar. Mas, Senhor, eu vou precisar disso. Você vai abençoar e você vai fazer. E eu precisava não só daquele valor de N situações, muito mais do que aquilo. Só que a mente quer nos boicotar. Né? Nos fazer abortar um grande propósito. E quando eu cumpri por obediência, em horas depois eu pude ver também o mover do Senhor. O mover do Senhor. Tremendo, tremendo, tremendo. Teve uma outra oportunidade que um amigo meu estava lá na China e ele precisava de uma ação, porque tinha sido movida uma ação numa das contas da família dele. Ele precisava dessa ação, porque precisava receber um dinheiro e precisava movimentar. Benção, ele estava do outro lado do mundo. E eu aqui, e a gente começou a entrar na minha oração. Em 5 minutos. E se ele estiver assistindo, ele vai comprovar isso. Em 5 minutos, o Senhor deu uma ação sobre a conta deles, a conta do que precisava ser movimentado, e o valor foi recebido, porque estava bloqueado. O valor bloqueado em 5 minutos. Ele falou, se Deus não agir agora, não tem como sobreviver aqui, não tem como fazer o que eu tenho que fazer. Esse dia você me contou uma experiência dessa. E Deus deu a vitória. Deus deu a vitória em 5 minutos de oração depois. Aí é um particular seu de revelação,
Mas até você comentou, uma pessoa te ofertou e o senhor falou que para você oferta para a vida do pastor Rogério, Isso no mesmo. particular, No particular, que era não uma é situação, sei lá, particular. então assim, isso é tremendo. Portal Tem ofertas que eu financeiro. recebo, que eu já recebi, e Deus falou, essa não é tua. Veio por um canal por você, mas você vai fazer por isso. E aí a gente fica aquele conflito, mas eu preciso, Senhor. Verdade. E o Senhor fala, cumpra, apenas Calma, obedeça. calma. Né? E tem coisa, irmãos, que não precisa Deus revelar. Tem necessidade que Deus vai fazer você enxergar e você, por amor, viver o dom do amor que Paulo ensina, você vai praticar na vida do teu irmão, na vida da igreja, né? Isso é importante. Tem coisa também, né, pastor, que o óbvio Deus não precisa dar discernimento. Não, lógico. É óbvio, né? Eu fui no visitar uma casa. Eu sei que aquela casa não tem alimento. Eu preciso de Deus me dar sinal, revelar para mim agir Verdade. ali. Eu sei que aquele irmão, ele se acidentou, um exemplo, né? E aquele mês ele se afastou Poxa vida, verdade. do a igreja trabalho. tem que se levantar. Como que a igreja vai ficar de braço cruzado vendo um membro daquela igreja padecendo necessidade de comida, de remédio, de alimento, enfim? Não tem coisa que Deus não precisa revelar. Você vai ter que ter o seu ato como cristão, né? Pastor, para a gente encerrar aqui, duas coisas que eu quero perguntar. Discernimento de espíritos imundos. Ação, nomes, fenotipo, como que é isso? Como que Deus te dá assim, o senhor vê? Já aconteceu, claro, você já teve várias experiências, o pessoal está conhecendo agora, mas como que é isso? Por Deus te exemplo, mostrar em pessoas, em locais, em ambientes? Ou tem outras maneiras que Deus te mostra também? Objetos, né? de alguns exemplos, né, Uhum. que eu já tive. Atos capítulo 16, naquela história, diz que Paulo e Silas chegou naquela Sim. cidade. Sim. Só que naquela cidade já estava ali uma jovem sendo usada por um espírito de adivinhação. E é onde entra, irmãos, o detalhe da adivinhação, quando a gente começa a entender que é uma adivinhação de profecia, por exemplo, da vida da pessoa, e quando há revelação do Espírito Santo para aquela situação. Então, como que o Paulo ele pôde repreender, como que ele poderia estar num lugar que não era a terra dele, não era o local que ele tinha intimidade, mas ele estava num território de um principado, né, terrível ali, que agia naquela época, influenciava gerações e pessoas através de magia, de ocultismo, enfim. Então, quando eles chegaram naquela cidade, junto com ele chegou a unção e autoridade no espírito. Então, ou seja, os espíritos imundos que estavam manifestando naquele lugar com muita liberdade tiveram que, agora tem alguém com autoridade de Deus aqui. E que Sim. tem discernimento de Deus e vai nos descobrir. E eles sabem, né? Sabem. É interessante dizer que os demônios sabem quem é você. Quem é? Então ele repreende. E o que estava por trás daquela jovem que tinha aquele espírito de adivinhação? Magistrado, pessoas que tinham muito lucro através dela. Né? Então, quando a cidade, aquele povo começou a entender e ser liberto, o intelectual deles, a mente, daquela mentira, eles foram chicoteados, foram oprimidos, espancados e foram presos. Então, acontece isso comigo que aconteceu com Paulo. No discernimento daquele momento você está tão angustiado, tão triste, e você pega uma situação igual ele não pediu para fazer aquilo, mas na autoridade que ele já tinha de Deus, o discernimento que Deus já tinha dado para ele, na história dele, no processo que ele já tinha vivido, ele liberou a palavra e aquela moça, aquela menina foi liberta. Só que ele teve que passar por um princípio de perseguição. E no ato do discernimento deles, dentro da prisão, em Atos 16, diz o quê? Que quando eles começaram a louvar, cantar, orar e cantar, a manifestação, o movimento no mundo espiritual começaram a acontecer e Deus começou a liberar ali o quê? Aquele grande terremoto que abriu as prisões, né? Todas as portas se abriram. E pessoas foram libertas ali. Grilhões foram soltos. E foram libertas. Então, Tremendo. como eu consigo discernir o Senhor, graças a Deus, louvado seja o nome dele, ele me dá esse discernimento. Quando eu vou orar, pegar uma causa, eu sei se tem um demônio por trás, se é uma questão de
vamos se dizer, de traumas do passado, né? Sim. Que foram causados. Isso é muito Discernimentos interessante também. emocionais também, né? Discernimentos nas emoções. Intrauterino, Tudo, palavras que foram liberadas na concepção, infância, quando ela estava sendo gerada, estacional. e no crescimento. Porque tem gente que não acredita nessas coisas. Ah, isso é regressão. Não tem nada a ver com Não regressão. é regressão. Hoje a ciência comprova Justamente. que a criança passa na vida intrauterina, afeta na vida adulta. É, Ela a tem ciência uma prova, memória. né, pastor, que se o pai ou alguém que vai ter um elo com aquele ser que está sendo gerado ali começa a dialogar, aquela criança, quando nasce, ela consegue ter o discernimento de quem era aquela voz que falava com ele, Sim. né? É, Aquela você vê- movimentação externa. Você vê João Batista. Isso Quando ele mesmo. ouviu, olha só, que Maria estava grávida do Salvador do Messias, ele foi O cheio ventre. do Espírito Santo. E o ventre se mexeram, Olha né? só a coisa tremenda. O Espírito Se Santo. comunicaram, ele teve uma comunicação ali. Isso é tremendo, porque tremendo. ele foi cheio do Espírito Santo no ventre. Isso mesmo, no ventre. No ventre. No ventre. Hoje em dia tá. Tá Só Deus, né? difícil. Nem na adulta, nem nada, quanto mais no ventre. Pois é. Então, ter discernimento, irmãos, Deus tem para todos. Deus quer dar a todos, mas a gente tem que buscar. E isso não é gastar tempo. É investir tempo É verdade. em oração, é você ter o seu quarto de oração, é você ter a sua vida consagrada, é você ler as escrituras, entendeu? Para você não cair em vento de heresias, para você, porque não adianta você só buscar, busca o dons, mas não ler a palavra, você não vai ter instruções básicas de como reagir, né? Não vai ter. Deixa eu te Então- falar. Isso é uma situação. Agora, uma outra. Deus já te deu, assim, alguma coisa a nível de padrão? De como ouvir a voz, de como receber um dom, um discernimento, assim, que serve para todos? Já aconteceu comigo, por exemplo, de De como ouvir a receber, voz de onde Deus. ativar, sei lá. Ele nunca falou comigo, interessante, ele nunca falou comigo durante o dia. É mais durante a noite. Esse é um princípio voz comigo. audível. A voz audível de Deus. Interessante. Comigo à noite, no então, momento que eu estou no silêncio, no Isso, momento que eu estou... isso daí é uma revelação, ó. Já, ó, meu cerebelo já... Então, quando eu estou Mas sabe por ali quê? na paz, Porque- buscando... Porque Deus visitava Adão, cada um, né? Justamente. Mas Deus visitava Adão No ao crepúsculo. pôr do sol. no Por quê? crepúsculo, né? Porque era o horário de transição de governo. E não somente isso, é o horário que ele podia dispor tempo para Deus. Isso aí. Porque é mais difícil, você sabe, você trabalha. Deus vai falar com você, ele pode falar, mas você está em outra atividade. A sua mente está A mais sua mente está sendo focada para profissional aquilo, no ato naquela profissional, situação. por pessoas. Mas né? é interessante que você falou. Então Deus falava com você mais audível noturnamente. Então você é Noturnamente, na mais. parte noturna. A voz é nesse. A audível é mais Nesse noturna. nível, nesse Interessante. Nesse nível. Interessante. Comigo, né, irmãos? Comigo é assim. E as participações também com Deus, assim, é muito quando você tá... Não só quando você tá com a geladeira cheia, né? É quando você Verdade. realmente vê. E já teve ocasiões, por exemplo, de eu precisar de situações e eu abria assim falando, não, como, Senhor? Mas a visão que Deus me deu, já ali o negócio cumprindo. Então aquilo me causou transmitiu para mim a paz, a Paz. certeza que Deus iria agir. Passado alguns dias, Deus agiu conforme aquilo que eu tinha falado e eu passei a pessoas para terem testemunha daquilo. Para não falar, agora que cumpriu é fácil falar. Agora, Sim. o interessante é você reafirmar quando nada está acontecendo. É quando você realmente está passando toda a tribulação do mundo e Deus tem te feito promessa no culto, usando pessoas, falando com você mesmo, no particular, e você saber que Deus vai cumprir. É quando você precisa do dinheiro para pagar suas contas, é quando você precisa de saúde quando você está doente, é quando você precisa da ação de Deus no Deus de já, e Deus fala, eu vou agir, eu estou fazendo, eu estou cuidando, eu vou trabalhar, eu estou trabalhando, estou agindo, eu estou abrindo portas. Você fala, mas não está acontecendo nada, você não está vendo barulho nenhum. Mas no mundo espiritual já começaram a fazer as movimentações, e Deus está declarando. O inimigo ele não consegue entender o seu pensamento. Porém, se você entrar no nível do raciocínio dele, ele consegue fazer você entender o que você pensa, como você vai reagir de acordo com algumas Sim. situações que serão vindas para você. Agora, quando você verbaliza, aí tem engraçado dizer, pastor, tem orações que Deus permite a gente verbalizar, tem coisas que Deus fala em orar em espírito mesmo.
Porque é um secreto seu com Deus e você começa a ter uma ação diferente. Você começa a ver uma ação de Deus movimentada diferente, humanamente dizendo. Sim, É tremendo isso também. sim. Né? Então, É porque aí é algo assim que Deus não quer que o inimigo saiba, né? saiba. Então, a participação. Por isso é interessante dizer. Independente da Tô forma que lembrando você aqui, esteja. teve um irmão que passou pela sua igreja, que uns tempos atrás, ele, nem sei como que ele tá hoje, né? Mas ele passou por uma cirurgia, algo do tipo, e você comentou comigo algo que Deus, que acho que pessoas falaram, né, que ele ia morrer, uma coisa assim, recebeu um monte de profetada aí e tal. Aí a filha dele veio falar pra você orar por ele e tal, que ele tava, sem citar nomes, mas conta essa experiência. Eu acho que é uma experiência que, Forte. discernimento de morrer ou não morrer. Que eu acho que é uma coisa que mexe com o ser humano isso, né? Que é difícil para um profeta falar assim, vai morrer. É. A pessoa fala, misericórdia, né? Dificilmente, a não ser que seja uma coisa muito familiar, algo muito assim, que as pessoas já conhecem e tal. Mas é complicado falar uma Eu coisa já vi dessa, alguns né? casos. Exemplo, eu falo por mim, né? Nesse caso que o pastor Rogério está comentando, um irmão, a gente ama muito, né? A vida dele, a família dele. E era a época da Covid, né? Até aquela coisa toda muito acentuada de morte, 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 morte. E na ocasião, eu estava, olha só, tinha tido uma crise de pedra nos rins. Eu estava no ambulatório, estava no hospital tomando soro. A filha dele me ligou dizendo, olha, meu pai, o médico disse que vai estar nas últimas, não tem jeito, tá cheio de infecção, cheio de bactéria e tudo mais. Ela falou, o senhor pode orar? Eu não tinha falado nada, que eu estava tomando soro, mas ali naquele momento peguei o celular. O senhor falou, você vai orar e vai liberar a palavra de vida. E ali, irmãos, eu orei e falei, Deus falou para mim que não é morte, é vida. E o seu pai vai sair do hospital andando. Nossa, Andando. poderoso. Mas a medicina naquela época tinha decretado que ele estava com 96% de morte e só 4% de vida mesmo. Ou seja, todos os especialistas que ele estava tratando dele dizia que não tinha como desfazer aquela infecção generalizada, não tinha como mudar aquele quadro. Mas o Senhor falou para mim, mas o nosso coração como um homem, como ser humano, teme. Mas o Senhor revelou para mim que a vida eu vou usar como testemunho. E ali eu peguei e liberei a palavra na fé e na autoridade do Senhor. Ele vai viver. Mas, pastor, os médicos falaram para a gente discernir, para a gente já, como se fala, despedir dele e tal. E ali eu liberei a palavra e falei, irmã, confia. E aí foi várias pessoas, depois outras pessoas ligavam, e ela depois dizendo, né, Deus mandou orar por vocês, que Deus falou para preparar, que usando o nome de Deus, falando, vai partir, não vai ficar, enfim. Só que Deus me deu aquele comando daquela palavra, e ali eu fiquei naquela palavra. Eu falei, eu sei o Deus que eu confio, o Deus que falou comigo naquele dia. E graças a Deus ele saiu do hospital. Graças a Deus ele saiu andando, porque o médico falou, ele não vai mais andar, não vai falar, não vai se mexer. Saiu andando. Palavra profética. E a filha dele embaixo no hall do hospital, na portaria, estava com uma placa, fez uma placa, dizendo, o que Deus fala, Deus cumpre. Olha que legal. Ele saiu com essa placa e tiraram até uma foto, né? Ele saiu andando, saiu falando, saiu respirando, saiu com vida. Isso aí foi tremendo. Então foi muito tremendo ter esse discernimento. E falou pra você assim, e ela tirou a foto depois. Tirou a foto e mostrou. Então, assim, hoje eles têm como testemunho, tem tudo gravado, tem tudo, os laudos dos médicos, né? Tem as fotos, enfim. Mas foi uma experiência, um testemunho muito forte. E, ao mesmo tempo, eu só louvei a Deus, né? Porque eu vi na nossa pequenez, né, irmão? Que nós somos barro na mão do oleiro. O Senhor ter a misericórdia de falar através de mim, através dessa palavra. E que, graças a Deus, se cumpriu. Glória a Deus, isso. pastor. Amém? Deus é bom, pastor. É verdade. Mais alguma coisa aí para falar com o pessoal? Não, só ressaltar que quer buscar, vem para a igreja. Quer ter comunhão, venha para a igreja. E nós, sozinhos, vamos ser presas fáceis na mão do adversário. Mas quando nós se unimos a nossa fé em buscar o nome desse Deus tão grande, tão poderoso,
ele nos faz entender o que precisamos viver, nos dá força para superar as estratégias, nos dá estratégia e a gente consegue vencer os princípios, os ataques, os dias mal, né? Nem todo dia a gente está sorrindo, né, pastor Rogério? Verdade. Tem o dia da opressão, tem o dia da Tem dia perseguição. que não é fácil. Mas a gente vai dizer essa frase: o meu Redentor ainda vive. Então, o que eu quero dizer para você que pode estar conosco nessa tarde: Deus, ele é vivo, ele é real e ele está conosco em todo o tempo. Basta a gente praticar a nossa fé e não deixar a nossa mente nos boicotar. E o Espírito Santo nos ensina. Se você quiser, ele ensina você, ele te dá força, ele te dá estratégia, ele te dá ânimo para vencer. Porque se você for olhar naturalmente a sua vida, você jamais vai vir para a igreja, jamais você vai orar e jamais vai buscar. Mas quando você busca o Senhor, quando você crê no Senhor e na sua palavra, a morte tem que dar lugar à vida. Então é isso que eu profetizo sobre a tua vida, que eu louvo a Deus por este canal, louvo a Deus pela vida do pastor Rogério, da pastora Keira, desta Esse canal família. é fruto de discernimento, né? Fruto de discernimento que Deus deu. Então, Deus deu discernimento. esse é um prático do discernimento que Deus Assim, fez né? aqui. Teve uma irmã que lá da Itália falou: pastor, abre o seu canal. Então, Aí o Esdras falou: meu, ele parou aqui, falou: abre. Aí o pastor Antônio, Deus usou ele também. Deus quer isso mesmo, vai usar o Esdras. e foi no profundo. O nosso X-Men, pastor. É mesmo. O nosso X-Men vai estar com a gente aqui. Mas, pastor, convido o pessoal para o propósito de amanhã. Irmãos, é tremendo. O título dessa campanha foi um discernimento que Deus deu para mim, né, aos cuidados de Deus. Então, convido você a vir buscar o Senhor conosco aqui amanhã, a partir das 9 horas. 9 horas da manhã. Estaremos aqui em oração, louvando a Deus, acreditando no milagre, no ato profético que nós vamos fazer aqui. E vai ser tremendo. Então, convido você, os de perto, de longe, venha buscar, faça um esforcinho, irmãos, e venha adorar a Deus conosco amanhã. Primeiro dia desse propósito que iremos começar aqui na igreja do pastor Rogério. Será tremendo. Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade ao pastor Rogério. Amém, pastor? Amém. E à igreja, em nome de Jesus. Gente, assim, para mim é uma honra estar aqui com vocês, com o pastor Antônio. Eu tenho essa alegria de estar aqui com um homem de Deus. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? De estar junto de homens e de mulheres de Deus. E tem gente que fala assim, eu não sei porquê, mas eu sempre sinto isso, né? Tem gente que fala assim: ai, pastor, você não fica enciumado, você traz o pastor aí. Não tem um problema nenhum quanto a isso. Pelo contrário, porque cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. E somos E o maduros, pastor Antônio né? é como meu irmão. Essa é a grande verdade. Com certeza. Essa é a grande verdade. Propósito. Então, assim, eu não tenho problema nenhum. O pastor Antônio vem aí, o pessoal vai, conversa, ora junto. A vaidade, ela já foi trabalhada em nós. Nós entendeu? não temos essa vaidade. Então, você não tem um problema. As pessoas, elas vêm aqui. Até no outro dia, falou: pastor, o senhor não prega? Eu falei: eu prego. É que eu tô deixando o pessoal pregar. Deixa Deus usar os outros. quarta-feira. Né? Os outros Não é, irmãos. que assim, eu já preguei tanto, principalmente na parte itinerante, eu pregava todo dia, queridos. Então, é como assim, essa parte da minha vida foi suprida. Aham. Então, assim, hoje eu dou aula, eu ensino, então, assim, eu não fico preocupado. Claro, a gente como pastor, ó que benção que chegou hoje. Acabou de chegar, a gente tava falando aqui, eu mandando mensagem, ó, pastor. Eita, glória. ó. Ô, glória. Zaitcast. Ó que benção, gente, Deus ó. fiel. Olha só, hein. Canequinha aqui, tremenda, hein. Olha. Benção. Muito bonita. Aí, pastor. Tem mais aí, né? E vem fazer parte, vem estar com a gente, você que pode. Vai ser, na verdade é 5, esse mês é de 5. 5, né? 5. Amém. São 5 domingos, às 9 horas da manhã, na rua João Paulo Piacentini, 85, Jardim Santa Lígia. E é bênção, queridos, até porque é algo direcionado. Eu falei: pastor, ora aí. Eu falei assim para ele, eu sempre falo isso. Pastor, ora aí, para ver qual que é o propósito que Deus estabelece para a gente estar aqui junto. E Deus deu uma direção aqui, pastor, né? Amém. Sobre esse culto de amanhã. Se você tem um laudo médico, você tem traga uma peça de roupa de alguém da sua família que está com enfermidade, talvez esteja lá no hospital, não pôde estar aqui, alguém que precisa de libertação, traga uma foto, você que tem causa na justiça, traga o documento que você precisa. Deus deu essa direção, nós vamos preparar uma mesa diante do altar e vamos colocar os pedidos, os propósitos. Então você vai trazer a peça de roupa, a foto, né, vai trazer o documento que você precisa, a carteira de trabalho, enfim, aquilo que você almeja de Deus.
que esteja aos cuidados de Deus. E nós vamos fazer um momento de intercessão, de oração, para que o Senhor possa agir. E eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir esse propósito. Vai cumprir, como sempre cumpriu, né? E olha, no último propósito foi das muralhas, né? Foi muralhas. Foi a algo gente que- colheu o testemunho desse propósito. Foi, Foi tremendo. foi tremendo. E teve um que eu fiz aqui que o Senhor me direcionou sobre o novo de Deus. Também. Juntou com o das muralhas, foi tudo junto. Foi o das muralhas e o novo de Subsequente, Deus. Caiu as muralhas e o novo entrou. É isso aí. Deu lugar para o novo, Literalmente. né? Foi bênção, né? E, queridos, é bênção. A gente tem que ter amigos mais chegados que irmãos, É né, que a isso Bíblia aí. diz, né? Com Então, certeza. eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, esse podcast. Em nome de Jesus, convide outras pessoas para assistirem. O nosso podcast toda segunda-feira às 13 horas nós temos, tá? Essa segunda eu não terei podcast, porém eu vou passar para vocês, provavelmente vou mudar por causa do casal de pastores, o Jack e a Jennifer. Nós vamos fazer um podcast internacional. Vai Ô, ser muito glória. legal. Aí vai ter a tradutora. E eu creio que vai ser diferente, né? Eu fiz um com o Pastor James, não foi um podcast, foi uma live, mas foi muito legal também. E foi maravilhoso, tá? Então eu quero convidar vocês para estarem junto com a gente nesse podcast, que vai ser a semana que vem, entre terça e quarta-feira, eu vou estar passando. E eu vou estar marcando outros podcasts com o Pastor Antônio também. Pastor Antônio de sonhos. Acho que é muito legal essa parte. Sonhos proféticos. Sonhos proféticos, da voz do Senhor, eu acho que é muito legal, ele tem essa experiência profética, discernidora, então o Senhor vai As pessoas direcionar. perguntam, Deus existe? Existe, eu já ouvi ele falar. Com certeza. Vocês entenderam o mistério, né? Então assim, quero agradecer vocês que ficaram aí 1h e quase 50, pastor. Nossa, passou o tempo. 1h51? 1h51. Que Quero bom. agradecer vocês por estarem conosco. Deus abençoe E a compartilha, porque eu tenho certeza que esse testemunho, esse ensino, na realidade, do pastor, vai trazer edificação, porque o mundo espiritual é real, pastor, e as pessoas precisam entender e se tornar mais espirituais. A gente precisa se tornar mais espiritual. Isso mesmo. Quanto mais espiritual a gente se torna, mais a gente enxerga as coisas espirituais. E a gente precisa disso, né? Principalmente no mundo que a gente está vivendo. Com toda certeza. Bom, gente, quero agradecer. Beijaço no coração. Deus te abençoe. Um forte abraço, pastor. Obrigado de novo, viu? Estamos juntos. Amém? Ficam Tchau, todos tchau. com Deus. Tchau, tchau. Pra paz.